pessoal! Bem-vindos à aula de hoje. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Conosco aqui nós temos o Hermes. Bem-vindo, Hermes! Bom, gente, na aula de hoje nós trabalharemos as duas leis da termodinâmica, a primeira e a segunda leis da termodinâmica. O que será visto na aula de hoje? Nós iremos entender o que significa o trabalho sofrido por um gás durante o processo de expansão e também durante o processo de compressão. Nós vamos conhecer, compreender o significado de energia interna de um gás, nós vamos enunciar as leis da termodinâmica e trabalhar questões com características do Enem. Vamos a elas então. Bom, primeiramente nós vamos ter esta noção de trabalho numa transformação gasosa. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada bastante boa na figura. O que acontece aqui é que quando nós temos um objeto contendo um recipiente, né? Contendo uma certa quantidade de gás, e a partir dessa quantidade de gás, a partir desse momento, a gente aquece, vai acontecer algum tipo de transformação aqui. Nesse primeiro caso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma transformação do tipo isobárica. Eu estou utilizando essa transformação como um exemplo. Isobárica quer dizer que a pressão nesse momento é constante. Ok. Se a pressão é constante, a gente pode verificar aqui que nós teremos, por exemplo, uma única pressão aqui, que seria a pressão atmosférica. Nesse local aqui, não existe nenhum outro tipo de força exercendo algum tipo de pressão. Então, por isso eu posso garantir que a pressão aqui é constante. Ok, nesse momento, quando a pressão é constante e eu faço o aquecimento, o que vai acontecer com esse gás? Ele vai, a partir do aquecimento que eu fiz, ele vai sofrer uma expansão. Essa expansão se dá pelo fato dele dilatar durante o seu processo de aquecimento. Ok, quando isso acontece, o que nós vamos fazer? Na hora que ele se expandiu, continuando na mesma figura, na hora que ele se expandiu, nós vamos perceber que ele vai empurrar esse êmbolo para fora. Por quê? Porque o volume, devido à sua expansão, aumentou. Então, quando o volume aumentou, o que eu passei a ter aqui? Eu passei a ter que esse êmbolo foi jogado para cima, empurrando a atmosfera, empurrando o ar que está ali do lado de fora. Quando ele foi jogado para cima, o que aconteceu? Esse êmbolo realizou o trabalho sobre o meio. Ele empurrou o meio que estava aqui do lado de fora. Seria o ar nesse caso. Quando ele empurra esse meio, a gente diz que ele realiza um determinado trabalho sobre esse meio. E isso só aconteceu porque houve variação do volume. Esse volume do gás que nós percebemos que aumentou aqui, essa quantidade de volume, a gente chama de variação de volume, né? E ela é medida através dessa subtração. Eu tenho o volume final, que é a quantidade de volume que eu consegui medir aqui no momento em que eu terminei do aquecimento, né? E eu tenho também o volume inicial, que foi o volume anterior ao aquecimento. E esse volume aqui, essa subtração aqui, vai me dar a variação de volume. Então, eu vou conseguir medir o trabalho que foi realizado através de ter havido a variação de volume. Sempre que houver essa variação de volume, a gente vai conseguir medir esse trabalho. Quando existe uma expansão, o que quer dizer expandir? Não é aumentar o volume? Nós vamos ter um volume final, então, maior do que um volume inicial, correto? Porque expandiu. Então, essa subtração nos dará um resultado numérico positivo. Então, nós vamos ter um trabalho positivo, porque a variação foi uma expansão. Quando for uma compressão, nós vamos ter o oposto. O que quer dizer isso?
o volume final na compressão, por exemplo, ao invés de aquecer, eu tivesse resfriado, na compressão, o que vai acontecer? O volume vai ser reduzido. Quando o volume é reduzido, eu vou ter um volume final menor do que um volume inicial. Então, quando o volume final fica menor, esse número vai dar um resultado negativo. Né? Essa subtração, perdão, vai dar um resultado negativo. O que significa, então, que nós vamos ter, nesse caso, um trabalho negativo. Correto? Então, o trabalho aqui, nesse caso, então, vai ser medido através da variação do volume. Sempre que houver uma expansão, teremos um trabalho positivo e na compressão, nós teremos um trabalho negativo. Vamos continuar, então, agora para mais um tipo de conceito. Energia interna de um gás. A energia interna de um gás é a quantidade de energia que aquele gás possui durante seu movimento. Então, a gente pode garantir que isso está relacionado com a sua energia cinética. O movimento daquelas partículas garante a temperatura. Então, se garante a temperatura, vai garantir a variação da energia cinética, da energia interna, perdão, daquele gás. Bom, então como a gente já sabia disso lá da parte de energia cinética, a temperatura de um corpo vai aumentar quando? Quando você aumentar a energia cinética. Então, se você aumentar a energia cinética, você vai ter uma variação da energia interna positiva, certo? Então, todas as vezes que você aumentar a energia cinética de movimento, a sua energia interna vai ter sido aumentada, a variação vai ser positiva. Agora, se o corpo reduzir a sua velocidade, a sua energia cinética, nós teremos uma redução, né, uma variação, perdão, da energia interna negativa. Por quê? Porque ele vai perder energia, então essa variação, né, esse balanço vai ser menor em relação à quantidade de energia cinética, vai ser negativo. E por último, quando a temperatura daquele objeto não for alterada, permanecer constante, nós não teremos alteração da energia. Né? Não vai haver alteração, variação da energia interna daquele gás, certo? Então, a energia interna, resumindo, ela se relaciona com a variação da temperatura, né? Da quantidade de energia térmica daquele objeto. Vamos lá. Continuando, o que foi feito a partir daqui? Relacionando o trabalho e a energia interna, nós pegamos a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz exatamente qual é esse balanço energético que vai acontecer num determinado corpo se ele sofrer, né, calor, se ele receber energia térmica e se ele realizar ou sofrer trabalho. Então, a energia interna do gás, ela vai ser exatamente mostrada através da variação entre o calor que ele recebeu e o trabalho que ele realizou. Ou o calor que ele doou, né? Dependendo da situação, o objeto pode ou receber ou doar calor, ou realizar trabalho ou sofrer trabalho, certo? Então, dependendo da situação, o balanço da energia interna dele vai ser a variação entre o calor e o trabalho que ele sofreu ou realizou naquele momento ali da transformação gasosa que estivermos trabalhando. Bom, a partir daqui, o que nós trabalharemos? Vamos pegar cada uma das transformações gasosas para a gente entender como acontecerá esta transformação. Na transformação isobárica, que é aquela onde não há variação da pressão, né? A gente vai ter que a energia interna, né? Como isso vai acontecer para todas, obviamente. Mas como a temperatura, como aqui não há variação da pressão, nós teremos variação tanto da temperatura quanto do volume, o que significa que vai haver variação de calor e de trabalho, certo? Bom, a variação da energia interna vai ser positiva nesse caso quando o gás receber calor e quando o meio se expandir.
tá? Quando o volume aumenta e ele se expande, significa que ele recebeu algum tipo de energia térmica. Bom, quando a energia for uma variação negativa, vai acontecer que ao invés de receber calor, ele doou. E ao invés de ele se expandir, acaba contraindo. Então, todas as vezes que ele recebe calor, ele vai se expandir, isso significa que a variação da energia interna é positiva. Agora, se ele doar calor, ele se contrai. Isso significa que a variação da energia interna foi negativa. Certo? Isso para a nossa transformação isobárica. Bom, e as outras transformações? Como que elas vão acontecer? Vamos ver. Na transformação isovolumétrica, o que acontece com ela? Ali não há variação de volume, correto? Se não há variação de volume, nós vamos lembrar lá do trabalho. Lembra que havia trabalho porque havia variação de volume? Então, se nós estamos garantindo aqui que o volume não variou, não vai haver trabalho. Então, na equação da primeira lei da termodinâmica, o trabalho aqui vai ser zero. Certo? Quando ele fica zero, o que acontece? A nossa variação da energia interna vai ser exatamente igual à quantidade de calor que esse objeto receber. Certo? Então, para uma transformação isovolumétrica, vamos fazer um resumo rápido. O trabalho sendo zero, a parte do trabalho da equação será cancelada e a energia interna será exatamente igual ao calor que ele receber. Vamos agora para a transformação isotérmica. Isotérmica, lembrando da última aula, temperatura constante, não há variação da temperatura. Bom, então vamos lembrar lá do segundo conceito que a gente falou sobre energia interna. Se não há variação da temperatura, a variação da energia interna também não existe. Se não existe variação da energia interna, o que vai acontecer? É o ΔU que vai ser zero. Então, você passando o trabalho para o lado de cada equação, você vai ter que o trabalho realizado vai ser exatamente igual à quantidade de calor que é utilizada. Essa é uma das tentativas de construir máquinas. Todas as pessoas que construíram máquinas que vão ser trabalhadas daqui a pouquinho nas máquinas térmicas, elas tentavam fazer com que qualquer quantidade de energia térmica fosse utilizada como trabalho. Trabalho mecânico quer dizer fazer alguma máquina funcionar através da utilização de calor. E isso foi conseguido lá nas máquinas térmicas. Então, essa foi uma das coisas mais importantes do trabalho da termodinâmica que foram utilizadas para o bem da humanidade. E a última transformação que eu trouxe aqui foi a transformação chamada adiabática. Essa transformação é uma transformação onde não há troca de calor com o ambiente. Não havendo troca de calor com o ambiente, quem se torna zero é o quê? É o calor. Então, aqui ficando zero, a quantidade de energia térmica interna, vai ser igual ao trabalho, ao negativo do trabalho realizado naquela situação. Certo? Bom, essas são as transformações que a gente vai encontrar por aí. O que acontece? Voltando lá naquela situação da utilização da energia térmica com trabalho, né, através de trabalho, o que foi pensado pelos cientistas da época? Que se a gente conseguisse numa transformação pegar uma certa quantidade de energia e transformar essa quantidade de energia em trabalho mecânico, a gente conseguiria montar algum tipo de equipamento que nos ajudaria. Então, o que foi feito? Eles tentaram pegar e anular a quantidade de energia térmica perdida, né? Então, tendo uma variação de energia interna nula, quer dizer que você você não vai perder muita energia térmica. E aí você consegue utilizar essa energia transformando a energia, o calor entregue para o sistema
em trabalho mecânico, ou seja, você consegue utilizar a energia térmica fazendo com que aquilo se transforme em algum tipo de dispositivo. Muito importante. Feito isso, o que foi montado? Que a energia térmica sendo nula aqui nesse local, nós teremos que o calor é igual à quantidade de trabalho. E a partir daqui, nós temos o que nós vamos chamar de segunda lei da termodinâmica, que explica exatamente isso. Se você tem uma fonte quente, que seria a energia térmica, você coloca essa fonte quente para funcionar aquecendo alguma coisa. Por exemplo, vamos usar o exemplo de uma locomotiva. Aquela fornalha que existe na locomotiva, ela foi... assim que ela é alimentada com a lenha, uma parte de líquido que está ali dentro vira vapor. Assim que esse vapor, assim que esse líquido é transformado em vapor, ele movimenta um pistão. Esse pistão tem um dispositivo que leva a roda a se movimentar, a roda da própria locomotiva a se movimentar, certo? Isso faz com que essa máquina funcione. Certo? Essa máquina funcionando, você tem, então, a realização do trabalho. Realizou o trabalho? Ótimo! Só que o que vai acontecer? Aquela quantidade de vapor, ela não é totalmente utilizada. Ela é perdida e recolocada no sistema, de maneira que ela é resfriada e volta para aquele tanque de água que vai ser aquecido. E aquilo é um ciclo. Para que aquele pistão fique em movimento permanente, aquele ciclo se repete permanentemente, só que existe uma perda. Essa perda, que a gente chama de fonte fria, é a quantidade de energia dissipada, perdida pelo sistema. Quando ela é perdida pelo sistema, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma quantidade de energia que não foi utilizada. A segunda lei da termodinâmica, ela diz exatamente isso. Não existe nenhum dispositivo que nos permita, nesse momento, utilizar totalmente a quantidade de energia térmica. Sempre há uma pequena perda durante o processo, tá? E essa perda é a quantidade de energia dissipada. Bom, nas máquinas térmicas, como a gente falou, sempre tem perdas do processo. Nas máquinas frigoríficas, elas são o funcionamento oposto da máquina térmica. Ela vai utilizar da fonte fria a partir de um motor que vai utilizar a energia, vai, por exemplo, fazer uma pressurização ali, aquela energia vai subir realizando o trabalho dentro de um dispositivo, né? Mas ela vai rejeitar calor, ela vai rejeitar uma fonte quente. Então, nós temos uma quantidade de energia sendo perdida da mesma forma. Então, o que foi utilizado com muita frequência é o cálculo de rendimento, porque nós precisaremos saber qual é a eficiência dessas máquinas. Então, para determinar a eficiência, o que foi feito? Na máquina térmica, usou-se o trabalho efetivamente realizado dividido pela quantidade de calor da fonte quente que foi entregue ali naquele dispositivo. Já na máquina frigorífica, como ela é o sentido inverso da máquina térmica, nós teremos o calor da fonte fria, que foi o calor que foi utilizado como energia primeira ali, né? Dividido pelo trabalho realmente efetivo, ali durante o seu funcionamento, ok? Bom, então a gente vai ver uma questãozinha do Enem aqui para a gente ter uma ideia de como que ela funciona ali, certo? Vamos lá. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão-volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas. 2 etapas são transformações adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com a injeção de combustível no final. Vamos lá. Ele disse no texto que nós temos 2 transformações adiabáticas. Pelo desenho, a gente já consegue identificar que a transformação adiabática está aqui, ó. Essa é a adiabática e essa também é a adiabática. Bom, as outras 2 transformações, daqui do B até o C, eu estou vendo que essa linha permanente aqui está numa pressão igual. Então, eu sei que essa daqui é uma isobárica.
É uma pressão constante. E nessa daqui é uma isovolumétrica, porque é um volume constante. Ok, o que a gente tem nessa situação? Qual é a pergunta dessa questão? Rapidamente. Qual é o calor? O calor é absorvido no ciclo diesel, o calor é absorvido em. Vamos voltar no desenho? Olha só o que tem esse desenho. Se aqui eu tenho a diabática e aqui eu tenho a diabática, significa que eu não tenho calor nessas duas situações, porque na situação adiabática eu não tenho variação de calor, certo? Aqui na pressão, repara, eu tenho uma variação de volume. Na isobárica, né? Eu tenho uma variação de volume expandindo, certo? Se eu tenho uma variação de volume expandindo, é a única possibilidade que eu tenho para fechar a nossa questão, certo? Então, na letra A não será, porque cita que as duas são. Na letra B também não, porque cita que a B é. Na letra C também não. Na letra D também não. A nossa única possibilidade é a letra E, onde cita que é a única possibilidade de BC. Agradeço a todos vocês. Assistam o restante das questões que estão colocadas nesse exercício. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima aula.